Acalmemos o nosso coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Ainda com os olhos fechados, essa é a oração de Santo Afonso de Ligório, para Nossa Senhora, para obter uma boa morte. Ó Maria, doce refúgio dos pobres pecadores, quando soar para minha alma a hora de sair deste mundo, vinde em meu socorro com vossa misericórdia. Ó Mãe, cheia de doçura, fazei-o pelas dores que sentistes aos pés da cruz, na qual morria vosso Filho. Afastai então de mim o infernal inimigo, e vinde receber a minha alma, e apresentá-la ao eterno juiz. Ó minha rainha, não me desampareis, vós haveis de ser, depois de Jesus, meu conforto neste terrível momento. Obtende-me da bondade de vosso Filho a graça de morrer eu, abraçado aos vossos pés, e de exalar a minha alma dentro de suas sacratíssimas chagas, dizendo: Jesus e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Vamos repetir: Jesus e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Amém? Muito boa noite a todos. É com alegria que hoje partilharemos e meditaremos algumas coisas sobre a morte. Com base nele, que é o padroeiro e o mentor dessa escola, São José, e ele que é chamado de patrono da boa morte. A gente vai ver algumas características que ele nos ensina para que a gente possa morrer bem no final da nossa vida e viver bem anteriormente. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho 36 anos, eu sou esposo da Andréia, que é a coordenadora do colégio, e sou pai de 3 filhos, o Luiz Henrique, que tem 5 anos, a Ana Elisa, que vai fazer 2 anos agora, e o Lucas José, que completou ontem 4 meses. E uma alegria na nossa vida, os nossos filhos, e 2 deles já estão aqui no colégio, praticamente junto com a maioria de vocês. Eu sou médico e eu sou especialista em hematologia. Mais especificamente, eu sou oncohematologista. Então, eu trabalho com câncer e eu trato de pacientes em fim de vida. Também, desses tipos de cânceres, alguns dos mais agressivos, que são as leucemias agudas, os linfomas, os mielomas, a amiloidose, então algumas doenças que são agressivas, com uma mortalidade extremamente alta. E além disso, eu também sou especialista em terapia intensiva. E para quem não sabe, é um médico que é especialista em UTI. E a outra metade do meu dia eu fico na oncohematologia, tratando de pacientes com câncer, com quimioterapia, e a outra metade eu fico numa UTI oncológica, onde eu trato de pacientes graves, com todos os tipos de tumores, nas suas mais diversas apresentações, e lido diretamente com a morte nesse cenário. Então a morte, na minha rotina, ela faz parte do meu dia a dia, onde eu tenho vivido nos últimos anos. Eu estou há 10 anos trabalhando formado, e onde eu vivo nesse período trabalhando diretamente com esse perfil de paciente, principalmente nos últimos anos. Confesso que no começo eu sofria e ainda sofro muito por conta de como lidar com a morte, até que São José chegou na minha vida e, como padroeiro da boa morte, a situação e a minha ação mudou completamente. Quando a gente fala de morte,
é meio incômodo na nossa vida. Quando eu tenho que falar para o meu paciente que ele vai morrer, ou quando eu falo para uma família que o seu ente querido vai morrer, que está morrendo, para ele se despedir, é muito doloroso para ambos. E ninguém está preparado para morrer, a não ser os santos. Se eu perguntar para você hoje, se você está preparado para morrer hoje, provavelmente você sente uma angústia, algo diferente no seu coração. Talvez você pense no início na sua família, na sua esposa, nos seus filhos. Você pensa provavelmente nas pessoas que você mais ama que ficariam aqui na sua ausência. Esse é o movimento natural do ser humano quando a gente fala a respeito da morte. Se eu falasse para você, se Deus nos desse a graça de falar para você a data da sua morte, falar: Rodolfo, você vai morrer tal dia, provavelmente a sua vida mudaria tudo até lá. Se hoje fosse o seu último dia de vida, se você, que Deus nos livre e nos guarde, mas se hoje você não voltasse para casa, isso acontece com muitas das pessoas que nós conhecemos, e você não visse os seus filhos, não visse a sua esposa, não visse as pessoas que moram com você, e nesse momento em que você morresse, sua alma se apresentaria diante de Deus, e Deus iria perguntar nesse dia, apenas nesse dia: você amou a sua esposa com o amor que eu te dei? Você amou os seus filhos com o amor que eu te dei? É um incômodo esse pensar sobre a morte. E quando a gente fala da morte, a gente vê que isso vem de uma longa tradição cristã. Na própria regra de São Bento, eles já escreviam para os monges que a morte deveria estar diante dos olhos deles todos os dias da sua vida, para que eles, ao se defrontar e se deparar com a possibilidade de morrer naquele dia, pudesse guiar todas as suas ações para a glória de Deus naquele dia. E desde a regra de São Bento, várias ordens religiosas colocam na rotina o próprio fato de meditar sobre a morte. Nós vamos começar falando de algumas características e vamos chegar ao final, onde a gente vai meditar sobre a própria morte de São José e ver o que ele tem para nos ensinar nesse dia, com essa questão sobre a morte. Eu trouxe o catecismo aqui, que ele coloca sobre essa questão de pensar sobre a morte. No parágrafo 1014, ele coloca assim: a Igreja exorta-nos a prepararmos para a hora da nossa morte. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Era o que se dizia na antiga ladainha dos santos. A pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós na hora da nossa morte, como a gente rezou no terço. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E a confiarmos a São José, o padroeiro da boa morte. Em todos esses atos, nos seus pensamentos, a vez de te comportar como se devesses morrer hoje. Se tivesses boa consciência, não terias grande receio da morte. Eu, quando penso que iria morrer no final desse dia, eu tenho receio da morte. Provavelmente, se você também teve, esta noite é para nós refletirmos sobre isso. Mais vale acautelares do pecado do que fugir da morte. Se hoje não estás preparado para a morte, de morrer no final desse dia, estarás preparado para morrer amanhã? Esse é o Catecismo da Igreja Católica, nos questionando sobre a importância da gente meditar sobre a morte. E quando a gente fala em morte, a gente precisa tentar entender alguns aspectos. Quem morre é o homem, certo? São Tomás de Aquino, quando criança, perguntou ao monge o que seria Deus. O que é Deus? Com uma inteligência que ultrapassa a nossa capacidade intelectual humana.
Se a gente fizer o caminho ao contrário e perguntar para Deus o que é o homem, qual é a resposta que a gente dá? O que sou eu? O que é o homem? Do ponto de vista médico, fisiológico, o homem é um conjunto de órgãos e sistemas que funcionam de forma ordenada para manter a vida. Mas não é só isso. Do ponto de vista espiritual, Deus nos responderia: o homem é corpo e alma. Se eu falo em morte, do ponto de vista humano, eu estou falando em morte, é o processo onde esse equilíbrio de funcionamento do meu corpo, como órgãos que funcionam de forma ordenada, se finda por um desbalanço, seja por uma doença agressiva que vem e descompassa aquilo que está funcionando adequadamente, ordenadamente, seja por uma forma abrupta, um acidente, que faz com que esse sistema também entre em erupção. Se a gente pensar do ponto de vista espiritual, a alma, quando está unida a Deus, ela está também de forma ordenada, voltada para aquilo que é o fim do homem. São Tomás de Aquino, na sua Suma contra os Gentios, ele vai falar que todas as coisas estão dispostas ordenadamente, quando estão convenientemente organizadas e ordenadas para o seu fim. Então, o fim da alma, o fim do homem, é voltar a Deus. Santo Agostinho dizia que minha alma inquieta estava, enquanto não repousava em ti. Então, do ponto de vista da alma, se eu falar em morte da alma, seria a quebra, a rupção da comunicação da alma com Deus. Do mesmo paralelo que eu fiz com o corpo, que a doença ou um trauma agressivo tira o desbalanço dos órgãos funcionando, a mesma coisa acontece com o pecado da nossa alma. O pecado, uma doença da nossa alma que faz com que desordene aquilo que está voltado para o nosso fim. E ainda se a gente perguntar o que é o homem, se a gente pensar que o homem, como diz no Gênesis, é formado à imagem e semelhança de Deus. E no começo era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e tudo que foi feito por meio dele. Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, corpo e alma, organismo fisiológico e organismo espiritual, de forma ordenada. Então, se a gente aprofundar um pouco as nossas definições de morte, morte do corpo, morte da alma, e os dois funcionando adequadamente e ordenadamente, a gente vem para uma definição que é de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que a morte é a ruptura abrupta entre o corpo e a alma. É quando se separa a nossa alma, e aqui a gente vai entrar no conceito de infinito, a nossa alma que é infinita, que é eterna, do nosso corpo que é terreno. Quando eu tenho um paciente que morre, seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso. As crianças, geralmente, que falecem, geram uma comoção muito grande, porque ela faleceu no momento que não é para acontecer isso com uma criança. Do mesmo modo, um idoso, quando falece, também gera uma comoção, mas ele chegou ao fim da vida, ele cumpriu o que tinha que cumprir. Em outras palavras, como dizia Paulo, ele combateu o bom combate. E quando isso acontece, a gente tem uma apresentação da nossa alma que é infinita, que é eterna diante de Deus. Seja criança, seja idoso. Quando eu olho 5 anos, 60 anos, 80 anos e comparo com o infinito, isso praticamente não é nada diante de Deus. A finitude da nossa vida, quando comparada com o eterno, é uma ínfima porção do tempo que a gente vive. E essa mesma alma que é eterna
se apresenta diante de Deus. Santa Teresa dizia para as suas monjas, justamente para ver essa dignidade, essa importância da alma, ela dizia que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E tamanha é a dignidade da alma, que é eterna, que ela falava para elas: por nossa culpa, somente nossa culpa, nos esquecemos quem somos. E essa é uma realidade que diariamente nós nos esquecemos. E a morte, quando nos depara diante de nós, com a possibilidade de que nós iremos ou podemos morrer, nos relembra isso, que nós somos eternos. Quando há essa ruptura entre corpo e alma, no livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório, então, algumas obras que falam sobre a morte, essa é uma das mais importantes, a outra é essa, que é A Arte de Bem Morrer, de São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja. Ele fala, começa o livro: considere que tu és pó, e que ao pó voltará. E quando ele vai descrever no texto, ele fala: se você já esteve diante de alguém que acabou de morrer, não sei se alguém já esteve no exato momento em que alguém morre, eu que na UTI tenho que atestar o óbito, muitas vezes eu estou diante do paciente, no exato momento em que ele morre. A gente vê um corpo que tem vida, abruptamente passando por um corpo que não tem vida, mesmo com suporte mecânico, que às vezes é a ventilação mecânica, as aparelhagens, tudo. Nesse exato momento você consegue ver ali que a vida se finda. E aquilo que sobra, o corpo que sobra, não é nada. Não importa se aquele era um homem rico, um homem pobre, é tudo igual no final da vida. Muitas vezes sozinho, muitas vezes desamparados. Estando nesse momento, nos últimos anos eu tenho visto, e até partilhei com o Vinícius, com o Anderson, Ademir, o Wellington, uma angústia muito grande na hora da morte, por conta do mal viver. Nós vivemos uma crise dentro da sociedade que passa por uma crise espiritual. Quando eu falo para a pessoa que ela tem um câncer, que a gente vai fazer uma quimioterapia, ou quando eu chego e falo: olha, a quimioterapia não está funcionando, eu tenho que preparar para ela. A igreja fala que é necessário que os profissionais da saúde sejam sinceros com as pessoas que têm o risco de morrer, para que elas se preparem para a morte. E eu tento preparar os meus pacientes para a morte. E nesse exato momento em que a gente fala, muitas vezes a pessoa olha para baixo, fica desviando o olhar, mas a hora que eu falo que há um risco de vida, que há um risco de morrer, a maioria delas pega no meu braço, olha nos meus olhos e fala: doutor, não me deixa morrer. A maioria que tem filhos vai falar: eu tenho os filhos. Mostra as fotos dos filhos. A esposa, quando eu falo: olha, o seu marido está com risco de morrer, não respondeu ao tratamento, elas pegam: doutor, não deixe o meu marido morrer, ele tem filhos. Como que uma súplica da alma por mais tempo para viver, para mudar aquilo que precisa mudar. Eu nunca vi alguém à beira da morte falar: doutor, não me deixa morrer porque eu preciso comprar uma casa, porque eu preciso comprar um carro, porque eu preciso viajar para Disney, porque eu preciso fazer alguma coisa. Nunca vi ninguém que estivesse à beira da morte falar de alguma coisa material. Por mais que a pessoa estivesse vivendo de maneira não religiosa, mesmo os ateus. Ninguém fala, a maioria é como uma súplica da alma por mais tempo para viver com aqueles que ama. Na UTI tem na parede dos pacientes que ficam inconscientes, ficam entubados, tem
uma prancheta que a gente chama de prontuário afetivo. Lá, a família escreve as coisas do paciente. Então, o nome, o sobrenome, o apelido, alguma coisa mais íntima, a profissão, a religião, o que a pessoa fazia. E um dos itens lá, 2 itens, um é qual é o sonho da pessoa. E o outro é o que a pessoa é na minha família. Todos que estão lá colocam que a pessoa é o sustento, é o amparo, é tudo, alguns colocam. E o que ela teria de sonho, a maioria coloca passar mais tempo com a família. E isso a gente vê que a pessoa que está à beira da morte olha para trás e vê a forma como ela viveu. Tinha um senhor em que trabalhou a vida toda, que o sonho dele era comprar uma chácara. Ele comprou a chácara e 2 semanas depois, um tumor metastático, com uma metástase em sistema nervoso central. E aí ele foi para a UTI. E do ponto de vista quimioterápico, já não havia possibilidade de quimioterapia. O sonho, a esposa dele me falando, o sonho dele era comprar uma chácara. Ele comprou. Agora, ele trabalhou a vida inteira a mais do que ele precisava para conseguir dinheiro a mais, para conseguir comprar esse bem material. Mas eu tenho certeza, ela me falando, que ele largaria essa chácara para ficar com o neto que ele queria levar para a chácara. Por que eu estou falando isso? Porque a realidade que se vive hoje em dia, em relação ao materialismo, em relação às coisas em que nós buscamos, aos pensamentos, a forma como nós vivemos, nos guiam cada vez mais para longe da nossa família. Às vezes, quando eu saio do hospital, eu tenho um caso complicado, a única coisa que eu quero fazer quando chegar em casa é abraçar minha esposa e abraçar os meus filhos. Porque eu acabei de ver ali uma pessoa que não pôde abraçar naquele dia a esposa e os filhos. E eu tenho a graça de poder chegar em casa e abraçá-los. Então, eu vejo que quando a gente olha para a morte, a gente tem a capacidade de mudar a nossa vida. E é isso que a gente vai discutir baseado nesse livro hoje, que é A Arte de Bem Morrer. São Roberto Bellarmino começa nos falando que para se morrer bem, é necessário viver bem. Mas antes, se a gente pensar que o morrer bem passa por um processo de viver bem até chegar naquele momento, a gente não sabe o momento. Eu posso morrer hoje com 36 anos, eu posso morrer com 70. É necessário que a gente passe por um processo. Ele dá como que um passo a passo. Ele nos ensina. Ele dá as coisas necessárias para aqueles que estão sãos, que estão bem de saúde para fazer, e as coisas necessárias para aqueles que estão à beira da morte numa doença para fazer, para chegar à boa morte. A morte nos incomoda, de certa forma, porque inicialmente ela não foi criada por Deus. Se a gente pensar que o homem é a imagem e semelhança de Deus e foi criado para glorificar a Deus, a morte entrou, a Bíblia nos fala, a morte entrou por um homem, por Adão. E Romanos vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então a morte entrou no mundo pelo pecado. E até Jesus Cristo, a morte era praticamente a condenação do homem. A morte era a morte eterna.
Mas São João nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também ela fala que do mesmo modo que a morte entrou por um homem, a salvação também veio por um homem, Jesus Cristo. Então, se a morte é o salário do pecado, e o pecado é a ruptura da minha comunhão com Deus, logo é necessário combater o pecado. E é isso que São José nos ensina quando a gente olha para a vida inteira dele. Há uma encíclica que chama Salvific Dolores, onde ela fala sobre o sofrimento humano. E em relação à morte, ela fala isso aqui, ó. Mas a morte comporta, antes de mais nada, a desagregação da personalidade total psicofísica do homem, do ponto de vista humano. Porém, a alma sobrevive e subsiste separada do corpo, ao passo que o corpo é sujeito à decomposição progressiva. Tu és pó e ao pó voltará. Segundo as palavras do Senhor Deus, tu és pó e ao pó voltará. Quando a gente olha em relação à morte, para a vida dos santos, a gente começa a elevar o nosso pensamento de forma diferente, porque eles fizeram a ruptura do pecado e uniram de tal modo a sua alma a Deus, que o seu organismo espiritual se sobrepôs muito ao seu organismo humano. No começo eu comecei falando do organismo humano. E aqui a gente vai começar a falar mais do organismo espiritual. Fala, pô, mas um médico falando do organismo espiritual? É, porque é isso que é o mais importante. Muito mais do que o corpo. Porque o nosso corpo perece. E o organismo espiritual vai mostrar como que é a evolução da nossa alma, e a nossa alma que se comunica e se liga a Deus. E vai para Deus. Quando a gente olha para Santa Teresinha, em que ela meditava sobre a morte, ela virava e falava, você vê que não tem nada de humano, não é a morte humana. Ela olhava e falava, não é a morte que vem me buscar, mas um bom Deus. Não morro, entro na vida. Santa Teresinha conseguiu enxergar que sua alma, na morte, iria se encontrar com Deus. São Francisco, quando conversava com os monges, chamava a morte de irmã morte, porque era o meio em que ele se comunicaria, se encontraria com aquele que ele amava. São Paulo, que hoje se comemora São Pedro e São Paulo, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Então a morte foi elevada pelos santos por uma natureza tão excelsa, tão bonita, que mostra a grandeza e aquilo que eu falei um pouco atrás, a dignidade da nossa alma, que é eterna. O Papa Bento XVI, quando já adoecido no final da vida, ele olhava para essa questão que estava da pandemia, toda a questão dessa cultura de bem-estar, do prazer por prazer, olhava com tudo isso e ele disse uma frase: estou na obscuridade da morte. Significa o que? Estou na beira daquilo que é desconhecido, como que, mas a minha alma está voltando para Deus. A partir daqui, que a gente vê que de uma morte que era um salário do pecado, passando para a morte que é a comunicação e a apresentação da minha alma a Deus, a gente vai falar daquilo que é preciso para morrer bem. Como viver bem para morrer bem? Provavelmente a gente já tem alguns conceitos, a gente já sabe o que deve ser feito,
Mas a partir daqui, a gente vai ver algumas coisas que tanto São Roberto Bellarmino quanto Santo Afonso de Ligório, como as meditações sobre São José nos ensinam. Para começar a falar dessa questão de bem viver, tem um paciente que eu acompanhei que era ateu, e ele tinha 74 anos, e ele se apresentou com um diagnóstico para mim de leucemia aguda. E o tratamento da leucemia aguda é um tratamento extremamente agressivo, onde a dignidade da pessoa é jogada ao chão. A pessoa perde todos os seus cabelos, todos os seus pelos, perde todas as células de mucosa, não consegue comer, a evacuação se altera toda. E num paciente idoso isso é muito agressivo. E quando eu cheguei a ele, eu falei: o senhor acredita em Deus? E ele: não. E aí eu falei: não sei mais o que eu faço. Porque se ele não acredita, bom, eu acredito. E eu vou rezar para ele. E eu comecei a tratá-lo e a rezar para ele. E toda vez que eu atendia, eu falava: olha, eu estou rezando pelo senhor. E ele falava: no começo eu não acredito. E a gente foi, era uma leucemia que tinha algumas características de não responder ao tratamento. E depois de 4 meses do tratamento, ela respondeu. Ele ficou 2 meses internado todos os dias, sem sair. Ele respondeu. E aí, ele falou: olha, eu não acredito em Deus, mas o fato de ter respondido mostra que tem alguma coisa na oração, então pode continuar rezando por mim. Eu falei: eu vou continuar. Esse paciente ficou vivo, numa expectativa de vida para essa doença que era 4 meses, ele ficou vivo 14 meses, 1 ano e pouquinho. Nesse 1 ano eu não falei abertamente de Deus com ele, mas eu estive ao lado dele em todos os momentos mais difíceis, falando que eu rezava por ele e mostrando amor a ele. No final da vida dele, ele morreu ao lado da família, com uma face extremamente serena, eu tenho certeza que acreditando em Deus. Por que eu falo isso? Porque a morte se colocou diante dele, com a possibilidade de fim de tudo. Mas o fato de ter pessoas do lado dele que acreditasse, que mostrasse que existe algo a mais, fez com que ele quebrasse aquele coração duro. E é isso que nós vemos da pessoa que está doente. As pessoas que estão doentes, elas têm a carapaça caída, o coração que é endurecido está frágil, que é o momento para se mostrar e estar do lado dessa pessoa. Quando a gente fala em bem viver, a frase que vem da tradição que São Roberto Bellarmino tanto fala: quem vive bem morre bem. O primeiro ponto que ele coloca é que para morrer bem é necessário estar em estado de graça. Então, se existe um pedido que a gente teria que pedir todos os dias para Deus, e é o que a gente pede na Ave Maria, agora e na hora de nossa morte, é o que a alma de Cristo, com a oração, também nos ensina: na hora da minha morte, chamai-me, mandar-me ir para vós. Quem vai para vós está em estado de graça. É que as orações de São José nos ensinam. São José, estejai comigo na hora da minha morte, apresentai-me a Jesus e Maria. Ou de outra oração que fala: São José, padroeiro da minha morte, tirai-me dos meus vícios, da minha indignidade, me apresentai-me a Jesus. Ou seja, quem se apresenta está em estado de graça. Então a primeira pergunta que eu fiz no início dessa noite é: se você morresse hoje, geralmente isso nos dá um incômodo, agora eu acrescento: se você morresse hoje, a sua alma estaria em estado de graça? Esse é o grande ponto e é o grande pedido que nós temos de fazer a Deus todos os dias: Senhor, dá-me a graça de estar em estado de graça na hora da minha morte. São Roberto Bellarmino coloca isso de maneira clara quando ele nos ensina. Portanto, isso é uma urgência.
Quando o pecado entra na nossa vida, se eu tenho um pecado mortal, eu já até comentei isso com os meus amigos, isso é uma urgência, isso não dá para esperar. Isso tem que gerar uma contrição dentro da nossa vida tão profunda, uma aversão tão grande ao pecado, que eu devo me apresentar diante do sacerdote, entregar o meu pecado e voltar ao estado de graça. Esse é um ponto fundamental. Quando eu tenho um paciente e eu vejo que ele é católico, eu falo: Senhor, se confessou? É necessário que a gente olhe para a nossa vida, porque isso é uma urgência. Quando a gente tem, do ponto de vista médico, uma urgência, eu tenho um pronto-socorro. Esse pronto-socorro, ele serve para atender situações de urgência, com risco de vida. Numa UTI, eu estou atendendo pacientes com risco de vida. Uma parada respiratória é uma urgência médica. O paciente parou de respirar por algum motivo. Eu tenho segundos para agir ali antes que aquele paciente morra. Segundos. Porque o corpo dele não consegue viver sem respirar. Do ponto de vista espiritual, se eu estou em pecado mortal, se eu perco o estado de graça, a minha alma está morta. Naquele momento, se eu morrer, eu vou para o inferno. Então, nesse exato momento, se eu estou em pecado mortal, é necessário uma contrição ou perfeita, se eu não tiver um sacerdote, e isso é difícil, e ou eu tenho que ir para um sacerdote de imediato. Eu falei para o padre Tiago outro dia, eu acho que o senhor devia colocar assim, urgência. E todo paciente que tiver, ou toda pessoa que tivesse em pecado, bater em qualquer hora, em qualquer momento, tem que confessar agora. Porque isso é a urgência da nossa alma. Se eu morro e não estou em estado de graça, é como se tivesse um tempo ali para isso acontecer. Se alguém estiver em estado mortal, em pecado mortal, que perdeu o estado de graça, a gente não sabe se saindo daqui algo poderia acontecer conosco e morrer naquele exato momento. Às vezes, pela graça, pela misericórdia, a gente tem uma contrição perfeita nos segundos, naquele mistério, naqueles segundos que se perpassam, e às vezes tem uma contrição perfeita e receber a salvação. Mas a gente não pode pensar nisso. A gente tem que agir naquele momento. E esse é o primeiro ponto para se viver bem, o estado de graça. E para isso é necessário ter ódio do pecado. O pecado na nossa vida tem que ser aquilo que nos cause medo. E quando identificado, de imediato ser confessado. O padre é o emergencista dessa situação, fazendo um paralelo com a parte médica. Ele precisa daquela hora fazer uma intervenção para que a sua alma esteja de volta ao estado de graça. E para isso a gente tem os sacramentos. E a confissão entra como um fundamental nesse momento. Ainda nessa questão de viver bem em relação à contrição perfeita, tem um exemplo que é o exemplo do bom ladrão. Porque muitos podem falar: pô, mas eu vivi bem a minha vida inteira, ou eu vivi mal a minha vida inteira, ou eu vou viver mal a minha vida, e depois eu me confesso, depois eu me converto. Mas, se a gente olhar para o bom ladrão, que viveu mal a vida toda, não tinha os conceitos da questão religiosa, provavelmente, fez o mal, mas em um exato momento, quando ele vê o Cristo na cruz, ele tem a graça de se arrepender dos pecados dele. E quando ele olha para Jesus na cruz e o defende contra o mau ladrão, contra as blasfêmias que fazia contra o Cristo, e quando ele o defende, e ainda no final, ele fala: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. Nesse exato momento de uma vida inteira de pecados, ele passa para a graça. E uma vida mal vivida, quando ele olha o Cristo
e ele reconhece, ele defende, e ele assume, ele passa para a vida de graça. E aquele momento é a boa vida do ladrão. Então, a graça de Deus, ela é necessária para o bem viver. Então, primeiro ponto, graça de Deus. Segundo ponto, para viver bem, e esse é um ponto difícil, é necessário morrer para o mundo. Se a gente pegar o exemplo desses pacientes que eu comentei, que vive uma vida desregrada, ou que vive uma vida de materialismo, quando chega ao fim da vida, viu que a vida foi vivida errada. Porque o materialismo, o consumismo está diante da nossa vida. Mas quando a gente morre para o mundo, e hoje a gente pode pegar o exemplo de São Paulo, tá? Que homem que morreu para o mundo de forma absurda. De perseguidor, de assassino de cristãos, por uma pessoa extremamente morta para o mundo e unida ao Cristo. Quando ele fala, não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Ou uma outra frase que a gente usou, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. A gente vê um desapego tão grande de São Paulo ao morrer para o mundo, a fazer as coisas de Deus. Quando ele olha para os cristãos que estavam vivendo de forma errada nas comunidades, e ele manda as cartas, ele mostra, eu estou desapegado, eu estou vivendo a castidade, eu estou vivendo a oração. Ele mostrava que ele estava totalmente desapegado a isso. Ele estava pronto a todo momento para morrer, porque a alma dele estava em estado de graça a todo momento, e ele precisava estar pronto a todo momento para morrer. E lá em Coríntios ele vai falar, veja que o morrer para o mundo, para Paulo, é uma mortificação extrema do seu corpo físico, porque o seu organismo espiritual está tão elevado, está tão unido a Deus, que o seu corpo está rebaixado. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos das mais nações, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias muitas vezes, em fome e sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Que homem desapegado de tudo, corpo sofrendo, a ponto dele virar para os irmãos e falar, considero tudo como lixo em Filipenses, frente à glória de Jesus Cristo. Se olharmos para a nossa vida, em relação a morrer para o mundo, estamos preparados para os açoites, para os naufrágios, para o frio, a nudez, para as dificuldades do dia a dia? Morrer para o mundo, como Paulo fez. Morrendo para o mundo, Paulo não estava apegado a nada aqui, então se ele morresse naquele dia, ele estaria adorando em frente a Deus. Quando a gente olha para ele, olhando para as pessoas, ele falava, eu estou crucificado com Cristo, e o mundo está crucificado para mim. A gente vê que o desapego dele com tudo era muito grande. Então, primeiro ponto, estado de graça. Segundo ponto, morrer para o mundo.
Terceiro ponto, é o que a gente vem e o Vinícius, através do curso das virtudes, nos ensinando sempre, que é as virtudes. As 3 virtudes principais, teologais: fé, esperança e caridade. Nós vamos ver que fortalecer essas virtudes é necessário para a hora da morte, justamente porque o tormento que os demônios fazem na hora da morte. A gente vai falar um pouco mais à frente. Fé é um ato da razão. Então, à medida que eu uso minha razão, meu intelecto para conhecer e para buscar, eu começo a amar mais a Deus. Porque só se conhece aquilo que se ama. Então é necessário que nós, que ouvimos essas coisas, que sabemos que podemos morrer a qualquer momento, usemos a nossa inteligência, a nossa razão para conhecer cada vez mais a Deus e assim amá-lo cada vez mais. Porque a nossa fé tem que ser fortalecida, porque na hora da morte, um dos tormentos que se tem, segundo o relato dos santos, é o tormento contra a nossa fé. Onde os demônios vão questionar se aquilo que a gente acredita é realmente verdade. Então, se a nossa fé estiver fortalecida, esse ponto vai nos fazer com que nós fiquemos firmes no final da nossa vida. E ao mesmo tempo ter a esperança de que eu morro para o mundo, mas vivo em Deus. Estou morrendo aqui agora, mas minha alma se apresenta diante de Deus para viver a eternidade. Essa é a esperança que se deve ter fortalecida no momento final da nossa vida. E tudo isso perpassado por uma caridade profunda com os irmãos e com o próximo. Às vezes a gente fala, mas como que eu posso ajudar as pessoas? Tal? Todos os dias se apresentam situações onde a gente pode fazer alguma coisa diferente para os nossos irmãos. Eu tenho uma situação que eu sempre conto. Na época que eu morava em Ribeirão Preto, eu era estudante, não sabia nada. Eu estava diante, primeira vez que um paciente com tumor se apresentou para mim, naquele momento, e ele estava várias noites sem dormir, com tumor cerebral. Não conseguia falar porque o tumor pegava a área da fala. Então ele não conseguia se expressar, mas ele entendia tudo. E aí ele estava jogado num canto e ele reclamava, ele chamava toda vez a enfermagem, o pessoal ficava bravo com isso, e ninguém falava, e eram umas 2 da manhã. Ninguém falava, ninguém sabe mais o que fazer. Ninguém faz nada, o pessoal, não dá para fazer mais nada. E aí eu fui, não sabia o que fazer e não fiz nada. Fui lá ficar do lado dele só. Não fiz nada, fiquei ao lado dele, com um copo de água. Coloquei a mão do ombro, falei, eu estou aqui com o senhor. Dei um copo de água para ele. Não dei remédio nenhum, mas fiquei do lado. Ele dormiu e ficou calmo. Caridade. Às vezes não precisa fazer nada, só estar do lado da pessoa. Eu não fiz nada. Nem sabia o que eu estava fazendo, fiquei do lado. E é isso que as situações do dia a dia se apresentam na nossa vida. Se hoje você se apresentasse diante de Deus e sua alma se apresentasse diante de Deus e Deus perguntasse: que ato de caridade você fez hoje para os seus irmãos? Que ato de caridade você fez hoje para sua esposa? Que ato de caridade você fez hoje para os seus filhos? Pequenos atos, pequenas coisas do dia a dia que exercem a nossa virtude da caridade. Quando a gente pensa em como exercer melhor a caridade, a imagem que me vem é a imagem de São João encostando a cabeça no peito de Jesus. Que forma melhor de dar aos outros buscando no sagrado coração de Jesus. São João buscou de forma íntima isso, encostando a cabeça no peito do Cristo. Se a gente se perguntar como eu posso fazer pequenos atos de caridade no meu dia a dia, encostando a cabeça no coração sagrado de Jesus. E Ele vai nos ditar o que fazer em cada momento do nosso dia a dia, atos grandes de caridade.
Às vezes só estar do lado. Primeiro conceito, estado de graça. Eu vou repetir mesmo, para isso ficar martelado na nossa alma. Segundo conceito, morrer para o mundo. Terceiro conceito, fé, esperança e caridade. Quarto conceito, São Roberto Bellarmino vai nos dizer assim, preceitos evangélicos. E eu trouxe essa passagem aqui de Lucas 12. Estejam cingidos os vossos lombos, os vossos rins, e acesas as vossas velas, ou as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. O fato de cingir os rins significa estar preparado a todo momento para se encontrar o Senhor, a qualquer momento. Agora, ou à noite, ou amanhã cedo, a qualquer momento. Encontrar a Deus quando for chamado. Mais do que isso, São Roberto Bellarmino, naquela época já dizia que para os homens, e nós estamos entre homens, é mais difícil isso por conta da castidade. E ele faz o paralelo que cingir os rins também deve ser cingir a nossa castidade, estar preparado com as nossas castidades. E ele mesmo nos diz, se dentre todas as perturbações da alma, a que mais impede a prontidão para ir ao encontro de Jesus Cristo é a concupiscência da carne. Não há, portanto, virtude que torne o homem mais pronto e ágil do que a castidade virginal e a mortificação dos apetites sensíveis e sensuais. Nós, homens, hoje, com esse mundo do jeito que está, passamos por tormentos do ponto de vista moral. Nós vemos uma decadência moral grande e tudo que se apresenta diante de nós mostra uma ocasião para pecar contra a castidade, seja através do olhar, através do pensamento, através dos atos. Cingir os rins deve ser mortificar o nosso corpo, a ponto de, como Paulo dizer, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É difícil? É difícil. Porém, a gente deve lutar contra as doenças. E o pecado é uma doença que afeta a nossa alma, que faz a ruptura com Deus. Quando eu tenho um paciente doente, seja com qualquer doença, por que o corpo desse paciente, quando está doente, não tem os apetites aflorados? Um paciente doente não vai pensar em pecar contra a castidade, porque o corpo dele está mortificado naquele momento, está sofrendo. O corpo de um paciente doente sofre, ele não está recebendo prazer, ele está recebendo uma agressão por uma desordem, por uma doença. Porém, o pecado, ele é uma doença da alma, mas o nosso corpo está recebendo prazer muitas vezes pelo próprio pecado. Então, se eu for combater esse pecado do ponto de vista fisiológico, eu devo mortificar o meu corpo através de jejum, através de oração, através de penitência, porque eu preciso fazer com que doa, como um espinho na carne do meu corpo, porque aí sim eu vou rebaixar o meu corpo e a minha alma vai ser elevada. Por isso que alguém doente, dificilmente você vai ver pecando contra a castidade, pode colocar uma mulher pelada do lado que ele não vai olhar, porque o corpo dele está sofrendo naquele momento, a doença está agredindo. E é isso que a gente deve aprender com a doença, a agredir o nosso corpo a ponto de fazer violência contra ele, como ensinam os santos, através do jejum, através da oração, através da mortificação. De estar de prontidão significa estar preparado para morrer a cada momento, e aí volta ao primeiro conceito, estar em estado de graça.
Porque se eu morrer naquele momento, eu me apresento diante de Deus com aquilo que eu estou. E as lâmpadas acesas, que são os preceitos evangélicos que São Roberto Bellarmino nos ensina, é justamente o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento das palavras dos santos, para que no momento da morte eu possa combater os tormentos que vier a sofrer. Esses são os pontos fundamentais que se tem para bem viver. Até aqui, a gente viu algumas coisas que são pontos fundamentais e eu deixei um outro um pouquinho mais para frente. Junto com esses preceitos evangélicos de cingir o rim, entra o jejum, que a gente já comentou, para mortificar o nosso corpo. E entra a esmola, para fazer o desapego dos nossos bens materiais. Eu não falei que no final da morte ninguém pensa em bens materiais. Eu nunca vi alguém falando em bens materiais. Se durante a vida a gente desapegar de tudo isso, chegando no final da morte, quando a gente morrer, no final da vida, vai ser muito mais fácil a gente conseguir fazer isso. Em relação ao jejum, para mortificar o corpo como um preceito evangélico, São João Crisóstomo vai dizer: o jejum é o sustento da nossa alma. Ele dá asas para nos elevarmos às alturas, a fim de contemplarmos as coisas celestes. Se a minha alma está doente, é necessário fazer jejum. Se eu estou na UTI e eu recebo um paciente muito grave, primeira coisa que eu faço com ele, eu deixo em jejum. Porque o corpo dele tem que focar todas as energias para combater aquilo que está sendo agredido. Seja uma infecção, seja um tumor. E nesse primeiro momento ele fica em jejum. Aqui a gente tem que aprender. Se eu estou doente, se a minha alma está doente, eu tenho que mortificar o meu corpo. O jejum. Quando domar a carne, vai dizer em Coríntios: trato duramente o meu corpo e subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Ou seja, a união com Deus é necessário para que todos os meus atos subsequentes sejam próprios da união com Deus e não meus. Então, esse ponto dos preceitos evangélicos, o jejum ganha destaque nos nossos dias, onde é tão deixado de lado. E uma coisa que eu deixei justamente para falar agora, eu falei de jejum, eu falei um pouco de esmola, e o outro ponto é a oração. A gente já teve um encontro aqui na Escola de São José sobre oração, outros encontros também sobre oração. E esse é um ponto fundamental. Santo Afonso de Ligório, no seu livro A Oração, um livrinho pequenininho, não sei se eu trouxe ele aqui, trouxe aqui, ó. Pequenininho e excelente do ponto de vista espiritual. Ele vai nos dizer que a oração é o alimento, é o nutriente da nossa alma, como se a oração fosse a vida da alma. Se a gente fizer um paralelo do nosso corpo, como que o meu corpo vive de forma simples? Porque eu estou agora respirando, de forma sem pensar. Eu tenho uma respiração que me mantém vivo. É como se a oração fosse a respiração da minha alma, porque ele fala que a oração é a vida da alma. Então, se eu morrer hoje e eu não estiver rezando, a minha alma estará morta ou quase morta. Veja aqui. Quando ele fala da oração, do mesmo modo, diz o santo, que assim como a alma dá vida ao corpo, assim também a oração mantém a vida da alma. Assim como o corpo não pode viver sem alma, a alma não pode viver sem a oração. A alma sem a oração está morta e exala mau cheiro. Como está o cheiro da sua alma hoje? Se você se apresentasse diante de Deus, como seria o cheiro que Deus daria na sua alma? Mais abaixo ele vai dizer: a oração é ainda o alimento da alma, porque só assim o corpo
Assim como o corpo não se pode sustentar sem o alimento, assim, sem a oração, diz Santo Agostinho, não se pode conservar a vida da alma. Quando eu chego com o meu paciente, eu falo, a doença é grave, mas reza. Independente se a doença vai consumir o corpo dele inteiro, se ele estiver rezando, a alma dele está viva no momento da morte. Ele está rezando, ele chega vivo, mesmo com o corpo destroçado, desfigurado. A alma dele está viva no final da vida dele. Ele vai dizer nesse livro que quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa, como foi dito aqui também, fala que aqueles que não rezam vão para o inferno sem a ajuda do demônio. Então a oração é fundamental para a vida da nossa alma. Se a gente fizer um paralelo como um alimento, o paciente que não consegue se alimentar, o corpo dele dia a dia, ele vive por um tempo, mas o corpo dia a dia definha. Entra numa condição, se é relacionado ao câncer, o nome técnico é caquexia, significa perda de massa muscular e qualidade da força muscular. O paciente definha na sua frente porque vai se consumindo, não se alimenta. Isso a gente consegue ver com os nossos sentidos. A gente vê um corpo mal nutrido, a gente vê um desnutrido, a gente vê que aquele corpo está doente. Se a gente tivesse a capacidade de enxergar a nossa alma sem oração, a gente viria uma alma desnutrida, uma alma enfraquecida, uma alma desfigurada. Como diz Santa Teresa, por nossa culpa nos esquecemos quem somos. Então a oração é um dos preceitos mais importantes nesse momento, para que faça com que todos os outros preceitos que a gente discutiu tenham força e ganhem espaço diante da nossa vida. Agora a gente entra num ponto que é difícil até de falar, que é nas tentações com o demônio na hora da morte. Se os santos que estavam em estado de graça viveram, fizeram penitência, rezaram, fizeram jejum, sofreram um ataque do demônio na hora da morte, imagine aqueles que não estão em estado de graça, ou aqueles que não rezam, aqueles que não vivem, de forma com os preceitos que a gente disse até aqui. Eu trouxe alguns exemplos de São Roberto Bellarmino. Santo Afonso dá alguns também. Veja aqui, São Roberto Bellarmino é um doutor da igreja. Então não sou eu que estou falando isso. Ele está falando isso com base em tudo aquilo que ele estudou, ouviu e leu sobre os santos e as revelações que se tiveram. 1 de Pedro 5,8: o vosso adversário o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. É assim durante toda a nossa vida e também na hora da nossa morte. O demônio, ele vai tentar roubar a sua alma de Deus, a nossa alma de Deus, a todo momento. Na hora da morte, há algumas fragilidades do ponto de vista psicológico, do ponto de vista fisiológico humano. Até o fato de quando eu falo para uma pessoa que ela tem risco de morrer ou que ela vai morrer, as fases da morte, ou as fases do luto que a gente fala, onde a pessoa num primeiro momento nega, entra numa negação absurda, não, eu não vou morrer, esse médico está falando um absurdo, isso não tem nada a ver comigo. Depois entra numa raiva, onde aqui entra a blasfêmia, ela vai virar e vai falar, não, isso é impossível, por que comigo, eu sou tão jovem, por que eu tenho que viver, eu tenho que ver meus filhos crescer. Então a raiva, depois entra numa barganha, onde vai tentar negociar com Deus. Isso é um processo, isso é bem definido dentro da medicina e da psicologia. Ela vai entrar numa barganha onde ela vai falar, olha Deus, se eu me curar, eu faço tal coisa, tudo numa questão de troca. Depois ela vai entrar num processo de depressão, onde os sentimentos vão ser mais depressivos, voltado mais para o eu, como uma questão de egoísmo, eu quero viver, eu preciso viver, até chegar à aceitação. Isso é um processo fisiológico de um paciente que
que recebe uma notícia que pode morrer ou que vai morrer. Mas na hora da morte, fazendo um paralelo com isso, esses tormentos do nível da razão e psicológico são muito maiores na nossa vida. São Roberto Bellarmino fala de uma descrição de um bispo, de um padre, Pietro Bazzoni, que era um bispo de Pádua. E ele dá um exemplo de 2 amigos. Esses 2 amigos eram 2 amigos professores universitários que tinham um conhecimento religioso extremo de teologia, de filosofia, cristãos, católicos, e que um deles morre, fica gravemente doente, morre, e que na hora que estava prestes a morrer, ele foi atormentado pelo demônio. E o demônio chegou para ele e perguntou: no que você crê? Isso é a descrição de São Roberto Bellarmino. Ele falou: eu creio no credo dos apóstolos. E aí ele questiona: mas, então lembra que a gente falou? Fé, esperança e caridade? Está tentando a fé. Ele falou: mas como no credo dos apóstolos? E começou a argumentar com ele, a nível da razão, sobre as questões da Santíssima Trindade. E aí ele imediato falou: isso é uma heresia contra o demônio. Ele enfrentou o demônio. Isso é uma heresia. E ele era douto, era um doutor. Isso não existe e tal. E o demônio, de forma silenciosa, chega no ouvido dele e fala: não grite comigo. Se você quer ganhar de mim, use os argumentos e a razão. Fale os seus argumentos que você vai me convencer. E ele tenta argumentar contra o demônio, e o demônio dá argumento em cima de argumento até que ele se questiona da fé. Naquele momento, ele questionou sobre o Deus Uno e Trino, sobre a Santíssima Trindade. E ele morre naquele momento. E ele é condenado. E depois, esse mesmo Deus permite que isso seja revelado para o amigo dele. E eles fazem uma junta dentro da universidade, aonde eles vão questionar sobre como combater o demônio na forma da razão, da fé, questionar as verdades da nossa fé. E eles chegam à conclusão de que não se deve enfrentar o demônio na hora da morte, mas você deve crer na sua fé. E logo depois esse outro amigo adoece, e quando ele estava em perigo de morte, o demônio também aparece para ele e questiona: no que você crê? E ele, como tinha conversado com os amigos e tinha discutido de não enfrentar, ele vira e fala: eu creio na Santa Igreja Católica. E o demônio pergunta: e o que a igreja crê? E ele vira: a igreja crê no que eu creio. E não argumenta. E ele morre firme na fé e é salvo. O que São Roberto Bellarmino nos ensina? É necessário que durante a nossa vida, enquanto temos saúde, devemos buscar fortalecer a nossa fé. Não para enfrentar o demônio na hora da morte que nos tentará, mas para que na hora da morte falar: eu creio na Santa Igreja Católica, eu creio nas verdades do Evangelho, eu creio em Jesus Cristo. Para que naquela hora a minha alma seja salva. Um outro ponto que ele também conta é em relação ao desespero. Então, é em relação à fé e à razão, em relação à heresia. O outro ponto é uma tentação em relação ao desespero. Ele fala que na hora da nossa morte, nessas brechas da nossa razão, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, o demônio nos tenta, mostrando os nossos pecados, mostrando que é impossível com esses pecados chegar à salvação. Ele conta uma história de um militar que adoeceu e gravemente doente, e era muito amigo de um rei. O rei chega para o militar e fala: você deve se confessar, ou seja, buscando um estado de graça para morrer bem. E o militar fala: não, isso não vai dar certo para mim, eu pequei muito, acho que não dá, eu sou uma pessoa bem rude, bem com alto escalão militar, não queria descer do seu pedestal. E aí ele piora e novamente o rei chega e ele fala a mesma coisa, até que aparece para ele 2 pessoas com um livro muito pequeno, e esse livro pequeno era todas as boas obras daquele militar.
pequeno. E logo em seguida aparece uma multidão de demônios com um monte de livros mostrando exageradamente, mostrando de tamanhos grandes, letras horríveis, todos os pecados daquele homem. Inclusive, pecados em atos, palavras e em pensamentos. São Roberto Bellarmino fala que até os pensamentos do seu pecado ele foi tentado naquela hora da morte. A ponto de ele entrar num desespero tão grande de impenitência, de que ele não conseguiria o perdão dos seus pecados e não abraçar a misericórdia de Deus por desespero. E aí, ele também morre. Ou seja, na hora da nossa morte, as nossas boas obras vão ser mostradas, mas os demônios nos atentarão com os nossos pecados. E é nesse momento em que a misericórdia de Deus deve ser buscada. Dá medo falar isso? Dá medo? Quando eu comecei a ler essas coisas, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu estou com um paciente que está à beira da morte, muitas vezes eu não conheço, às vezes eu conheço, mas muitas vezes eu não conheço toda a história daquele momento. Eu só peço para a misericórdia de Deus pela alma daquela pessoa. Ninguém sabe o que acontece naqueles segundos, naqueles momentos em que uma pessoa, antes de perder a consciência, qual é a relação que ela tem com Deus. Mas a misericórdia de Deus é tremenda. Diante disso, tem uma história em que é narrada nos livros Glórias de Maria, Santo Afonso de Ligório, e essa eu trouxe para a gente pensar em uma das coisas em que a gente fala, pô, mas essa pessoa viveu a vida inteira, acho que não tem mais jeito. E olha só, eu vou ler essa na íntegra, porque ela tem tudo a ver com essa questão agora que a gente está discutindo. Lê-se na vida da irmã Catarina de Santo Agostinho, que havia no lugar em que ela morava uma serva de Deus, uma mulher chamada Maria. Essa mulher era uma infeliz e levava uma vida de pecados durante toda a sua vida, durante toda a sua mocidade, e já envelhecida de tal forma, se obstinara na sua perversidade, que fora expulsa dos habitantes da cidade e obrigada a viver numa gruta abandonada. Imagina só o tamanho do pecado dessa mulher. Muitas vezes o pessoal fala, pô, mas se você fica rezando para uma pessoa, você nem sabe o que ela fez. Escuta essa história. Nessa gruta, ela morreu finalmente sem os sacramentos e sem a assistência de ninguém, sozinha. Sepultaram-na num campo como um bruto qualquer. A irmã Catarina costumava recomendar a Deus com grande devoção as almas de todos os falecidos. Quando eu li aqui, eu falei, graças a Deus, essa irmã deve ter recomendado a alma dela a Deus. Mas, ao saber da terrível morte da pobre mulher, não cuidou de rezar por ela, pensando como todos os outros que já estivesse condenado. Nem a irmã rezou por ela. Santa Catarina dizia, que triste sorte a minha, a irmã Catarina. Tu encomenda... pulei uma parte, desculpa. E aí eis que, um dia, uma alma do purgatório se apresentou diante da irmã Catarina e disse, triste sorte a minha. Tu encomendas a Deus as almas de todos os que morrem, só a minha não encomendou? Quem és tu? Perguntou a irmã Catarina. Ela disse, eu sou eu, aquela pobre Maria que morreu na gruta. A alma do purgatório. E como te salvastes? Perguntou a irmã. Sim, eu me salvei por misericórdia da Virgem Maria. E como? Quando eu me vi próxima à morte, estando juntamente tão cheia de pecados e desamparada de todos, me voltei para a Mãe de Deus e lhe disse, Senhora, vós sois o refúgio dos pecadores, o refúgio dos desamparados. Aqui estou neste estado abandonada por todos. Vós sois a minha única esperança. Só vós podeis me valer.
Tende piedade de mim. Então, a Santíssima Virgem Maria obteve-me a graça de fazer um ato de contrição perfeito. Depois eu morri e fui salvo. Além disso, esta minha rainha alcançou-me a graça de ser abreviada a minha pena e os meus sofrimentos, mais intensos, porém menos demorados. Só necessito de algumas missas para me livrar mais depressa do purgatório. Rogo-te que faças celebrar, em troca prometo-te pedir a Deus e à Santíssima Virgem Maria por ti. Um tempo depois, apareceu novamente para a irmã Catarina, agora resplandecente de luz como o sol, e disse: agora vou para o paraíso cantar as misericórdias do Senhor e rogar por ti. Na hora da morte, é necessário viver bem, toda a nossa vida. Mas há uma mãe, a Nossa Senhora, que na hora da morte é a mãe das misericórdias, que pode nos ajudar. E aqui entra um outro preceito, que é a devoção a Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora, seja pelo método de São Luís da escravidão, seja a devoção do terço diário, as Ave-Marias antes de dormir, é uma devoção em que Nossa Senhora resgatará a nossa alma na hora da morte, a ponto de que, como essa mulher viveu num pecado, ter uma graça de uma contrição perfeita. Por isso que eu rezo para Nossa Senhora cuidar daquela alma que está morrendo quando eu estou atestando um óbito, porque ela é a mãe das misericórdias e às vezes, pela graça de Deus, há uma contrição e um arrependimento e a salvação daquela alma. Esse preceito é um dos mais importantes, juntamente com o segundo, que a gente vai ver que aprendemos com São José. Quando São José morre, e aqui a gente já vai entrar para a parte final dessa noite, quem estava ao lado dele? Nossa Senhora e Jesus. A tradição da igreja nos ensina que a morte de São José é a boa morte, é a morte perfeita, porque ele tem na sua cabeceira a Santíssima Mãe de Deus, a sua esposa e Jesus Cristo. E quando São José morre, a tradição nos ensina que é como se passasse um filme na cabeça de São José. Porque São José foi escolhido com a finalidade de fazer com que Nossa Senhora e Jesus chegassem ao Calvário. E para isso eles precisaram fugir para o Egito. Para isso eles precisaram viver a pobreza. Para isso ele precisou trabalhar para sustentar a Sagrada Família. E tudo isso ele fazia com amor. Ele cumpria o seu propósito, em perfeita união com Cristo. Quando Jesus segurava a sua mão, nos ensina nesse livro, Consagração a São José, no momento da morte, é como que se São José lembrasse de segurar na mão de Jesus quando criança, de pegar o menino Jesus e encostar em seu peito, de trabalhar na carpintaria com Jesus, de brincar com o menino Jesus. E na hora da morte, Jesus estava ao lado de São José. Nossa Senhora, que durante toda a sua vida, a mulher mais perfeita que passou pela face da terra, ao lado do leito de São José, em plena união com Jesus e com ele. A ponto de uma irmã ter a revelação das últimas palavras de São José para a Santíssima Virgem Maria na hora da morte. A venerável Maria de Ágreda teve uma visão. E São José despediu-se de Maria da seguinte forma, antes de morrer: Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, que os anjos e os homens te louvem, que todas as gerações te conheçam.
louvem e exaltem a tua dignidade. E que o Altíssimo seja eternamente louvado por ter te criado, tão agradável aos olhos dele e diante de todos os espíritos bem-aventurados. Ó o desejo dele. Espero desfrutar da tua visão na pátria celeste. Ou seja, São José morrendo, ele olha para Nossa Senhora e declara essas palavras, nos ensinando que na hora da nossa morte, nós também devemos olhar para Nossa Senhora. Lembra da oração inicial? Em que Santo Afonso, para Nossa Senhora da Boa Morte. Ó Maria, doce refúgio dos pecadores. E no final, Jesus e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Então, quando a gente olha para a morte de São José, ele nos ensina a olhar para Nossa Senhora. E a segunda coisa que ele nos ensina é olhar para Jesus. E agora a gente acabou de passar pelo mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração. E a gente teve acho que mudou alguma coisa aqui, hein? Tá. Será que dá para ouvir? É? Tá. Ele olhou para Jesus e no mês do Sagrado Coração ele nos ensina a quem devemos olhar. Como a gente teve a questão das promessas, eu me ative a trazer algumas que são diretamente relacionadas à hora da morte. A segunda promessa do Sagrado Coração, e imagine São José olhando ao Sagrado Coração de Jesus. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias para o seu estado, seja o estado de vida, seja o estado de morte. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. E a todos que comungarem nas primeiras sexta-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Meu Deus! Se a gente olha para São José morrendo, ele olha para Nossa Senhora, exalta Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, mãe dos miseráveis, e olha para Jesus, Sagrado Coração. Se todos nós, ao morrermos, olharmos para Nossa Senhora e para o Sagrado Coração, não há demônio que vá nos tentar. A nossa salvação está em Deus. Então esse é o último preceito que eu separei desses textos, que mostra que a união com Nossa Senhora e com o Sagrado Coração de Jesus são armas para que a gente possa, na hora da morte, estar tranquilos, repousar no colo da mãe, repousar no Sagrado Coração, e aí fazer jus à oração da boa morte. Eu posso exalar a minha alma dentro de vossas chagas, dentro do vosso Sagrado Coração. Já terminando, eu queria lembrar de 2 frases que tem a ver com essa questão. Porque se a gente pensar o que a gente deve viver bem, a gente deve viver bem por amor. São João da Cruz vai nos dizer que no entardecer da vida seremos julgados sobre o amor. Então, na hora da nossa morte, quando nos apresentarmos com a nossa alma em estado de graça diante de Deus, Ele vai falar: Gustavo, você amou a sua esposa, você amou os seus filhos, você educou os seus filhos na fé, você amou nos pequenos atos do dia a dia, você amou no seu trabalho, você amou, amar. O amor
é o que vai fazer com que a minha alma se apresente diante de Deus. São Francisco vai nos dizer: o homem vale o que é diante de Deus mais nada. Então é a partir daquele nada, do meu nada, que eu vou me apresentar diante de Deus por amor. E para terminar, eu queria ler um texto, e já fazendo as orações finais, que é de Santa Teresa, que é praticamente uma poesia, que chama Morro porque não morro. A gente comentou muito do morrer para o mundo, do morrer do ponto de vista fisiológico, do morrer do ponto de vista dos nossos sentidos, mas Santa Teresa, nesse texto, ela estava com um desejo tão grande do coração dela de se unir ao coração de Deus, que ela entrega essa preciosidade de texto. Morro porque não morro. Na certeza de que a morte é a união dela com o coração de Jesus. Que nós possamos fechar os nossos olhos e meditar durante esse texto, pensando de que se eu morresse hoje, minha alma não morreria. Eu me apresentaria diante de Deus e apresentaria todos os meus atos de amor com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, nos pequenos atos de amor do meu dia a dia. Que no final de cada dia nós possamos meditar sobre a morte, de que eu poderia morrer no próximo dia, para aquele dia viver bem, viver em estado de graça, e como Santa Teresa dizer no final do dia: morro porque não morro. Vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero, que morro porque não morro. Vivo já fora de mim, desde que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me escolheu para si, quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro. Esta divina prisão do grande amor em que vivo, fez a Deus ser o meu cativo, e livre o meu coração. E causa em mim tal paixão, ser eu de Deus a prisão, que morro porque não morro. Ai, que longa é esta vida, que duros esses desterros, este cárcere, esses ferros, onde a alma está metida. Só de esperar a saída me causa dor tão sentida, que morro porque não morro. Ai, que vida tão amarga, porque não gozar o Senhor, pois sendo doce o amor, não o é a espera larga? Tira-me, ó Deus, este fardo tão pesado e tão amargo, porque morro porque não morro. Só com esta confiança vivo, porque hei de morrer, porque morrendo o viver me assegura a esperança, morte do viver se alcança. Vem depressa em meu socorro, que morro porque não morro. Olha que o amor é forte, vida, não seja molesta. Olha que apenas te resta para ganhar-te o perder-te. Acolhe-me em teu socorro, vem depressa, doce morte, que morro porque não morro. Do alto aquela vida, que é a vida prometida, até que seja perdida, não se tem estando viva, morte não seja esquiva. Vem depressa em meu socorro, que morro porque não morro. Vida que possa eu dar a meu Deus que vive em mim, se não é perder-te enfim, para melhor gozar, morrendo o quero alcançar, pois nele está o meu socorro, que morro porque não morro. Que com essas palavras de Santa Teresa, com a intercessão de São José, padroeiro da boa morte, possamos viver cada dia bem, para no final da nossa vida morrer bem e então não morrer, e sim viver. Que Nossa Senhora,
Mãe da boa morte e São José, padroeiro da boa morte, conduz a nossa alma ao fim da nossa vida, para enfim encontrar o nosso amado e exalar a nossa alma nas chagas de Cristo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.